há uma preocupação muito grande por parte das pessoas, isso aí em todo o Brasil, né, de querer fazer o teste. Espirrou, tossiu, correr para fazer o teste. Qual é o procedimento correto? O procedimento correto é o seguinte: a pessoa apresentou uma gripe, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que ficar em casa, entendeu? Em quarentena, durante 15 dias. Se a pessoa perceber que a tosse aumentou, apresentou febre alta, fadiga, aquela indisposição em levantar da cama e tal, apresentou coriza ou não, dor na garganta ou não, tem muita gente falando em perda do olfato, do paladar, entendeu? Então essa pessoa, se ela teve uma piora, aí sim, ela tem que procurar o hospital, procurar o médico vai fazer uma avaliação e ele vai indicar se devemos fazer o teste ou não. E esse teste, ele é feito, como eu falei antes, ele é feito só após 7 dias do início dos sintomas. O ideal é que seja feito aos 14 dias, né? Que é quando a gente consegue, o organismo começa a produzir os anticorpos e o exame ele vai ser capaz de detectar. Se fizer antes, o que pode acontecer? O organismo não pode não ter liberado ainda anticorpos suficiente, e como esse teste ele é uma pesquisa de anticorpos, o exame pode dar um falso negativo. A correria aos hospitais e postos de saúde só atrapalha nesse momento? Só atrapalha, porque muitas vezes aquela pessoa que realmente está precisando não consegue atendimento, porque tem muita gente preocupada, né? Teve uma tossezinha, teve uma gripe comum. O que acontece? As pessoas vão para lá, aumentam, né? E podem até se contaminar com alguém que realmente esteja doente. A população tem que se preocupar com a falta de testes para testagem, para poder fazer a checagem do coronavírus? Não. A Prefeitura de Bacuri recebeu 80 testes, né, do Ministério da Saúde para a realização desses exames, e já está adquirindo mais cerca de 150 testes, né, para atender a população que se enquadre nesse quesito, né? Que a pessoa que esteja com tosse seca, com febre, fadiga, né, cansaço, a dificuldade de respirar. Então essas pessoas, primeiramente elas têm que ficar em quarentena, ficar em casa, entendeu? E só se tiver uma piora dos sintomas que ela deverá procurar o médico. Além de médico, o senhor tem a responsabilidade de gerir o município. Vidas dependem da sua decisão. Como é que Bacuri tem se comportado e respondido às ações da gestão na prevenção ao coronavírus? Nossa administração tem encarado a questão do coronavírus com muita responsabilidade e tem feito, através da Secretaria de Saúde, tomado medidas, e também da administração, tomado medidas que venham a evitar a disseminação do vírus no município de Bacuri. Essas medidas não é que nos agradem, não é que sejam desejáveis tanto por nós, a administração, quanto pela população, mas são medidas necessárias para que a gente evite a disseminação do vírus na nossa cidade. É claro que isso causa um dissabor, fechar comércio, né, impedir as pessoas de se aproximarem, mas essa cultura tem que ser implantada, essa cultura tem que ser acolhida pela população, para que assim a gente evite a contaminação das pessoas. A população, é importante saber que todo esse trabalho que nós temos desenvolvido, ele tem ajudado a impedir a disseminação do vírus no município, mas a gente sabe que o vírus chegou muito próximo. Nós temos casos em Mirizal, Cururupu, Serrano e Apicuaçu, nosso vizinho aqui. E as pessoas transitam livremente entre essas duas cidades, impossível impedir o trânsito de pessoas entre essas cidades. E eu quero aqui aproveitar para explicar e esclarecer para a população que não é trancando a cidade que você vai evitar que o vírus chegue até esta cidade. O vírus não se desloca apenas pelas pessoas. Ele se desloca através de materiais, como plástico, por exemplo, o saco de arroz, o saco de açúcar, o pacote de café, tudo pode transportar. Não necessariamente vai ter um vírus, mas que pode, porque o vírus permanece no plástico e no metal até por mais de 5 dias comprovadamente. Então, um transporte de carga de Belém para cá, de São Luís para Bacuri, com certeza
pode haver a contaminação de alguém aqui na cidade através, né, de embalagens de mercadorias, e isso a gente não pode impedir. Como é que nós vamos evitar? Nós não somos, nenhuma cidade do Brasil é autossuficiente para não entrar nenhum produto. Então, só para esclarecer, não adianta fechar a entrada das cidades que vai impedir os vírus, não é assim. Se fosse por isso, o próprio Apicuaçu teria evitado, porque fechou a entrada, mas o vírus chegou, né? E já são 8 casos em Apicuaçu, está muito próximo da gente. Então nós temos que tomar as medidas adequadas para evitar a contaminação da população. E a medida mais importante é o uso de máscara. O município tem tomado providência em fornecer máscara para a população. Essa semana mesmo estamos distribuindo já mais de 10 mil máscaras. Vamos distribuir mais 10 mil na próxima semana. E a população vai poder usar máscara. Também vamos, a partir da próxima semana, estar decretando, né, a proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscaras nas vias públicas da cidade e também nos locais coletivos privados, né, como bancos, comércios, né, enfim, como já está decretado pelo governo do estado. E isso é importante porque você impede a disseminação. O uso de máscara e a higiene pessoal, como lavar as mãos, né, trocar a roupa, tomar banho na hora que chegar em casa, evitar abraçar as pessoas, evitar o aperto de mão, é necessário para a gente impedir a contaminação dessas pessoas. Então isso que é importante. Eu vejo muita gente falando tanta bobagem, né, sem conhecimento de causa, e não é momento para isso. O momento é de seriedade, o momento é de responsabilidade, e todos devem se unir para isso. Nesse momento a gente percebe a circulação de muito fake news em todos os lugares e cantos do Brasil. E algumas pessoas também aproveitam para fazer a política local, aquela politicagem, o embate, porque vivemos um ano político. Como é que o senhor vê essa falta de noção, essa falta de sensibilidade, esse oportunismo por algumas pessoas em trazer informações, pregar o fake news e, consequentemente, um pânico, uma incerteza nas pessoas? Eu vejo com muita tristeza esse momento de dificuldade da humanidade, que era para realmente a humanidade refletir naquilo que vem sendo costumeiramente praticado ao longo dos anos. Esse é o momento para a população refletir, ter humanidade, buscar a Deus e ter consciência daquilo que faz, consciência daquilo que quer, e buscar de forma honesta e correta as coisas, e não aproveitar de um momento sofrido da população e passar informações falsas, tentando enganar a população para dali se tirar proveito. Isso é muita crueldade, é muita maldade, e a gente pede à população de Bacuri que realmente venha focar naquilo que realmente é verdadeiro e que seja realmente passado as informações pelas autoridades competentes para isso, que tem propriedades para falarem disso, que tem conhecimento para falarem disso. Não precisa ir atrás de alguma notícia que vá trazer um milagre, que vá fazer com que a população venha a se alarmar com qualquer coisa. Isso não vai ajudar em nada a população, vai atrapalhar e trazer o caos, se não material, mas psicológico para toda a população. Testagem. Como é que Bacuri está tratando essa linha que muitas pessoas têm se preocupado? Tem teste para mim? Vai ter teste para todo mundo? Quem pode fazer o teste? Essa é outra grande confusão que é feita, né, na população. Teste no Brasil é uma coisa ainda muito rara, né? O Brasil ainda está muito longe de alcançar aquilo que desejávamos de testes para a realização, o nível ideal. E isso não é só o Brasil, é o mundo, né? A demanda mundial impediu que todas pudessem ter testes suficientes. Mas, com todas as dificuldades, o município de Bacuri, ele recebeu do Ministério da Saúde 80 testes. É um teste caro, por isso não são muitos, e está adquirindo mais 150 testes. Nós estamos adquirindo, com recursos do município, mais 150 testes. E esses testes, somando aí mais de 200 testes, né, eles são para todas as pessoas, eles são para a população em geral, tanto o profissional de saúde como a população em geral. Agora, é preciso que a população saiba que tem critério para ser realizado esse teste. É um teste que é
fiscalizado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério Público, e que só pode ser realizado um teste quando há solicitação médica, ou seja, já foi falado aqui pelo Dr. AG, né, que explicou muito bem, brilhantemente, a questão dos critérios, mas é importante frisar que a população que tem sintomas leves, sintomas gripais, febre, dor de cabeça, isso não caracteriza uma Covid, tá? Uma doença do coronavírus. Isso pode ser uma gripe comum. E daí a recomendação do Ministério da Saúde e dessa administração através da Secretaria de Saúde. A recomendação é que sintomas leves, como gripe, febre, cefaleia, falta de paladar, falta de cheiro, isso não deve levar as pessoas a uma corrida exagerada aos hospitais, né? Ao contrário, esses sintomas leves as pessoas têm que ficar em casa, né? E há algum sinal de alarme, como falta de ar, um sintoma mais relevante, aí sim, vamos procurar o hospital e daí o médico vai fazer a avaliação e, se necessário, vai solicitar o teste e o teste será feito. É o teste rápido e é importante a população saber que esse teste ele tem um período para ser feito. Se o sintoma começou há menos de 7 dias, não adianta fazer o teste, ele vai dar negativo e aí a gente tem um falso negativo, né? Então nós temos que ter basicamente um período chave aí que vai fazer com que esse nosso teste ele tenha uma eficácia maior. E esse período é após o 10º dia do primeiro sintoma. E isso é importante a população saber para que não tenha uma corrida desordenada em busca de teste, porque não vai adiantar nada. Nós vamos utilizar os testes para pessoas que não necessitariam e vai faltar teste para quem realmente iria precisar. Então vamos ter critério, porque nós também temos que seguir as regras, temos que seguir os critérios do Ministério da Saúde e desta forma, organizado, ordenada, nós vamos chegar a um trabalho com eficácia e com eficiência para a população. Sua palavra de prefeito e também de médico nesse momento da população. Minha palavra, em primeiro lugar, é agradecer à população por ter aderido às recomendações até agora. A população de Bacuri ela tem usado máscara, ela tem, na medida do possível, conseguido um certo distanciamento e um certo isolamento, e dizer a todos, né, que nós não podemos impedir que as pessoas de Bacuri voltem para Bacuri. As pessoas que estão morando nas cidades, que ficaram desempregadas, que não têm como viver lá, elas têm que voltar para a sua casa. E nós temos que acolher. A diferença é que, ao chegar na nossa cidade, nós temos que saber a importância, temos que ter a consciência de que essa pessoa tem que ficar de quarentena. Ela tem que cumprir os 15 dias isolada, porque a doença ela pode ser sintomática ou não. Então, às vezes a pessoa chega no município sem nenhum sintoma, então ela acha que não está doente. Mas mais da metade da população não sente sintoma. Então, é preciso que a pessoa fique de quarentena para tirar o risco dessa pessoa que chega à nossa cidade possa transmitir o vírus para as demais pessoas. Essa é uma grande importância, e conclamar a todos, a toda a população de Bacuri, que tome os cuidados, né, e sigam as recomendações da vigilância sanitária no que se refere à prevenção da doença, do coronavírus, que é o uso de máscara, não saia sem máscara, e também a importância de lavar as mãos, de tomar banho ao chegar em casa, quando for necessário sair à rua, na sua volta, chegando, troque de roupa, tome banho e use a sua máscara. Essa é a nossa recomendação. Use máscara. Usando máscara, você vai estar protegido.